Boa noite. Aqui muito perto de Lisboa, no Algar do Bom Santo, uma gruta da Serra do Monte Junto, foi descoberto o maior santuário neolítico subterrâneo de que há notícia na Europa. Esta necrópole, com os seus esqueletos, utensílios de osso e cerâmica, altares para os rituais funerários e até pegadas, presumivelmente deixadas pelos últimos visitantes pré-históricos da gruta, é considerada de uma invulgar mais-valia científica. Ela é também a porta aberta pela qual a nossa equipa de reportagem acompanhou a fascinante viagem dos arqueólogos até ao mundo dos mortos que há 5 milénios habitaram esta terra humana, como Paulo Costa chamou à sua reportagem. Alvorecer na Serra do Monte Junto. Bela, bucólica e quase desconhecida, apesar de ficar apenas a 50 km a norte de Lisboa. Um sítio bom para viver, alto e naturalmente fortificado, com água todo o ano, caça e terra cultivável. Eis o que podem ter pensado os caçadores-agricultores neolíticos, que há 5 milénios por aqui se resolveram fixar, provavelmente depois de calculharem estas encostas, antes muito tempo antes dos grandes incêndios florestais do século XX destruírem um pouco que ainda restava dos primitivos bosques de carvalhos e castanheiros. E onde esses nossos longínquos antepassados se fixaram, criando família, crenças e raízes, nesse sítio enterraram também os seus mortos. Muitas vezes foi depois a serra arroteada e queimada, até chegar aos dias de hoje, cercado de casas, aviários e eucaliptos. Dos primeiros homens que neste sítio fizeram vida sedentária, não ficaram por isso outras notícias, outros vestígios, senão os seus próprios restos mortais e algum espólio funerário, às vezes encontrado em cavernas, mas quase sempre disperso ou vandalizado. Isto até que no dia 20 de junho de 1993 foi descoberto no Monte Junto o maior e mais bem preservado cemitério neolítico subterrâneo de que até agora se tem conhecimento na Europa. Foi encontrado numa gruta do Alto da Serra e estava intacto, tal como foi deixado há 5 mil anos, com a entrada tapada por um grande pedregulho. Uma gruta que, para além de centenas de ossadas, em impressionante estado de conservação, guarda também os artefactos e os vestígios rituais que vão ajudar a escrever uma nova página da pré-história de Portugal. A descoberta de novas grutas é a emoção maior da espeleologia. Quando se perdem pelas serras, os espeleólogos vão à procura dos mais pequenos buracos para onde se ouçam rolar calhaus ou que deixem passar corrente de ar. São esses indícios exteriores das cavidades que permitem que, através de pequenas fendas, se façam grandes descobertas. Foi assim que recentemente em França se revelou a já famosa Gruta Pré-Histórica de Chauvet, nas margens do Ardèche. Foi assim que, em Portugal, no verão de 1993, se descobriu o menos divulgado, mas igualmente importante, Algar do Bom Santo. Nesse dia, espeleólogos da Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente, Torres Vedras, andavam a prospectar uma encosta da Serra do Monte Junto, quando encontraram um pequeno orifício onde mal cabia uma mão fechada. Esse dia vinham 7 pessoas. Espalhámos-nos pelo terreno, essa área delimitada, e começámos a fazer a batida de campo, a prospeção. Nesse dia, das cerca de 6 grutas que nós descobrimos, uma delas viria a ser o Algar do Bom Santo, que de início não passava de um pequeno orifício no chão, que não permitia, ou mal permitia a entrada de uma mão, mas que depois de terem sido retiradas algumas pedras, veio-se a verificar que se tratava de facto de uma gruta. Estas fugazes imagens de vídeo amador registram o trabalho de Pai e Marreta a que os espeleólogos não hesitaram em meter mãos para desobstruir a entrada do Algar do Bom Santo. Só ao fim do dia conseguiram entrar na gruta a rastejar e correndo alguns riscos. Essa entrada inicial era de tal modo estreita que nós tínhamos que retirar o ar dos pulmões para podermos passar. No caso do meu colega, ele, ao entrar, eu estava a controlar-lhe os pés,
de modo a que se ele tivesse numa situação de aflição, eu podia puxá-lo. E ele dizendo, podes continuar, não podes continuar, a partir daqui estás por tua conta. E no caso dele passou, não houve problema nenhum. No meu caso, esse controlo fugiu um pouco, a pessoa que me estava a controlar os pés, e fiquei com uma perna direita, entalada entre o chão da gruta e esta pedra aqui. De tal modo que todo o meu peso era exercido na articulação, mas no sentido oposto. Tentei libertar-me pelos meus meios, tentando ganhar o mais pequeno espaço, milímetros, que às vezes é o suficiente para nos libertarmos de uma situação destas, mas não conseguia, porque quanto mais movimentos fazia, mais força era exercida na perna, pelo meu próprio peso, e mais entalado ficava. O Rui Mergulho ficou assim 3/4 de hora com as pernas presas. Só um providencial macaco de automóvel conseguiu levantar a pedra e acabar-lhe com o sofrimento. O regresso à superfície, uma vez verificada a importância da gruta recém-descoberta, foi triunfal, e em cuecas. O outro espeleólogo já tinha entretanto avançado na gruta, vivendo sozinho todas as emoções da descoberta. O facto de entrar numa gruta que à partida estava selada já há muito tempo e deparar com um espólio muito antigo de povos remotos com milhares de anos e artefactos é sem dúvida uma experiência única na vida. É entusiasmante. À medida que avançava, a luz do gasómetro ia revelando a Frederico Regala caveiras, ossos, utensílios primitivos. A dimensão do achado depressa superou a macabra impressão da descoberta. Digamos que não tinha medo, mas foi bastante emocionante. A partir do momento em que o indivíduo sabe que entra por uma gruta que está vedada desde há longo tempo e que depara com este espólio todo, com milhares de anos, é emoção suficiente. A equipa de reportagem montou uma mini câmara de televisão num capacete de espeleologia para tentar reconstituir essa impressão da descoberta, tal como foi vista através dos olhos de Frederico Regala e Rui Mergulho. A primeira constatação dos espeleólogos, que aliás depois muito valorizou a importância científica do achado, é que era preciso avançar com todo o cuidado entre as ossadas. Ao lado dos pés, há de facto em toda a gruta quase sempre pó dos corpos. Terra humana, na imortal expressão de um arqueólogo francês que no século passado fez uma descoberta similar. Por toda a parte onde chega o foco de luz, a espeleocâmara e os olhos do espeleólogo só avistam pedras e ossos. Uma imensidade de esqueletos e uma profusão de utensílios de pedra polida, quase sempre depositados junto dos mortos. Os espeleólogos apenas comunicaram a sua descoberta ao arqueólogo João Zilhão. E assim que foi comprovada por este a importância e fragilidade do achado, o Estado, através do IPAR, iniciava o estudo científico do Algar do Bom Santo. É numa das mais íngremes encostas da Serra do Monte Junto que decorre desde então aquela que é, depois do COA, a mais importante campanha de investigação arqueológica que atualmente se realiza em Portugal. É nas grutas que melhor se têm conservado os vestígios deixados na pré-história da humanidade. Por isso, e apesar da pesquisa ser feita em duras condições de trabalho, os arqueólogos vestem com entusiasmo os fatos macaco enlameados, enchem os gasómetros com carbide e água que produzirão iluminação individual. Completam, enfim, todos os preparativos para mais um dia de trabalho subterrâneo. Já vão no segundo ano de campanha no Algar do Bom Santo e no 7º mês de trabalho de campo. O seu objetivo comum é o de encontrar os testemunhos que permitam compreender melhor a cultura da comunidade de pastores-agricultores que há 5.000 anos habitou a Serra do Monte Junto. E para lançar enfim a luz sobre essa era, ainda muito obscura da pré-história da humanidade, é preciso agora arrancar com o gerador e entrar na gruta.
O Algar do Bom Santo localiza-se na encosta leste da Serra do Monte Junto, a cerca de 350 metros de altitude, e tem a sua entrada virada à nascente. É a mais extensa gruta da Serra, com 240 metros quadrados. A cavidade desenvolve-se diagonalmente e a 2 níveis, com várias salas, galerias e estreitezas, numa disposição quase labiríntica. A necrópole pré-histórica ocupa 8 salas da gruta. A primeira sala a ser escavada é a que se encontra mais próxima da entrada, logo onde era maior o perigo de destruição fortuita. Esta sala encontra-se apenas a 7 metros de profundidade e tem 20 metros quadrados. Não deve haver trabalho tão lento, minucioso e pouco espetacular como uma escavação arqueológica. Os arqueólogos recorrem hoje a métodos tão delicados como as espátulas de escultor e os pincéis para retirar os sedimentos.